Atletas de diferentes esportes gostariam de saber como saltar mais longe e mais alto. É por causa disso que existe muito conteúdo na internet sobre salto, mas eu te digo que a maior parte deles está extremamente incorreto. Se você acha que para você conseguir saltar mais alto, tudo que você tem que fazer é ficar pulando em cima de caixa, você está extremamente enganado. Da mesma forma que, se você quiser correr durante mais tempo, não adianta só você todo dia sair de casa e correr o máximo possível, ficar apenas saltando até a caixa mais alta que você conseguir todo o treino, não vai te levar a lugar nenhum. É claro que no começo pode te ajudar, mas logo você vai ter o maior platô da sua vida. Meu nome é Gabriel Martins, site Pentagon Strength, e bem-vindo a mais um vídeo. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é o salto. Nada mais, nada menos do que uma contração muscular rápida, considerando a extensão de quadril, a extensão de joelho e a extensão de tornozelo. A gente também pode estar utilizando os membros inferiores para poder auxiliar nesse movimento. Isso tudo vai ocorrer utilizando o chamado contramovimento, que vai fazer com que você consiga gerar mais força na flexão das articulações, usando o seu peso corporal para aumentar a força gerada na flexão. Isso vai concluir em uma maior força de extensão desses mesmos grupos musculares, que vai te projetar para cima mais rápido. Agora, como que a gente treina isso? Primeira coisa, você tem que entender que é uma contração muscular rápida, é a chamada força explosiva, ou seja, o movimento é tão rápido que o seu corpo não tem tempo suficiente para gerar toda a força que ele conseguiria caso fosse um pouquinho mais devagar. Se você não faz ideia do que eu estou falando, dá uma olhada no vídeo que eu vou ter aqui embaixo na descrição, que eu vou te explicar no quadro como que funciona a questão da curva de força, porque é uma coisa muito alongada para falar nesse vídeo aqui. Eu vou considerar que você já sabe do que eu estou falando. Você não tem tempo suficiente para gerar uma contração muscular boa. Ou melhor, o mais otimizada possível. Então a gente tem que dar um jeito de treinar esses elementos. Você tem que ativar mais fibra muscular, sua fibra muscular tem que ser mais forte, e se possível você tem que ter mais fibra muscular. E para cada uma dessas formas existe uma técnica de treinamento. A primeira coisa que você vai fazer é ficar mais forte, tão simples assim. É lógico que quanto mais forte a perna, mais alto você salta. E a gente está falando principalmente de agachamentos e levantamentos. Quanto maior o seu agachamento, maior vai ser o seu salto, mas isso tem um limite, eu acho que é lógico, né? Você consegue imaginar que uma pessoa que agacha 100 quilos pula mais do que a que agacha 50. Mas e que agacha 300 pula mais do que a que agacha 250? Não necessariamente, tá? E qual que é o ponto de corte? Se você for considerar a literatura científica, principalmente o trabalho de Zatsiorsky e vários outros livros que vão estar tratando desse assunto, como por exemplo Explosive Power and Jumping Ability for All Sports, e o outro livro também que é muito interessante, Special Strength Development for All Sports, que é do Louis Simmons, que eu já falei aqui no canal, a recomendação é que você consiga chegar próximo de 2 vezes o seu peso corporal no agachamento. Até ali seria o ponto de corte. Enquanto você estiver chegando próximo de 2 vezes o peso do seu corpo no agachamento e estiver treinando salto, a transferência vai ser imediata. Mas acima dali, a transferência é um pouquinho menor. Então tenha isso em mente. Se o seu agachamento é fraco, não adianta você fazer nada que eu vou falar no resto do vídeo. Até pode adiantar sim um pouquinho, mas o que vai fazer a maior diferença é simplesmente ficar mais forte no agachamento. Você precisa que sua perna, você precisa que seu quadril, você precisa que sua panturrilha sejam grupos musculares fortes e desenvolvidos. Eu falei aqui do agachamento, mas considere isso para outros exercícios também. Exercícios como clean, exercícios como levantamento terra, principalmente os exercícios que vão estar treinando os grupos que você vai utilizar na hora do agachamento. Então a gente está falando de quadríceps, glúteo, panturrilha e outros. Então a primeira coisa é você treinar o seu corpo para conseguir ativar o máximo de fibra muscular o mais rápido possível. E você tem várias formas de fazer isso. A forma mais importante é através do método de esforço máximo. Por quê? Ao utilizar cargas extremamente altas, cargas absolutas, a sua repetição máxima em um agachamento, algum exercício que quer que seja, um deadlift, você está treinando o seu corpo aí de 0 a 100. Ou seja, cada vez mais utilizar o máximo de fibra muscular possível. Na hora que você for fazer um salto com pouco peso, por mais que a carga seja extremamente diferente, você está acostumando o seu corpo a sempre que você falar, é agora, vai, ele tente usar mais fibra do que ele tentaria antes. Por mais que não pareça que a transferência seja imediata, faz muita diferença sim, porque se você lembrar da curva força-velocidade, é como se você estivesse puxando ela para cima, tá? Ou seja, o ponto, né, o pico, que é o ponto mais alto, que seria a sua força máxima, aumentando, se você treinar o resto da curva, vai aumentar ela toda. Outra coisa também, que é mais do que lógica que a gente tem que treinar, é pensando no movimento, tá? A gente precisa de 0 a 100, como eu já falei, uma das formas é treinar o método de esforço máximo. Mas existe outra forma? Existe uma outra forma que tem até uma transferência maior, que é o chamado método de esforço dinâmico. Você vai estar utilizando as cargas intermediárias e tentando movê-las o mais rápido possível. Como que isso funciona na hora do salto, tá? Eu falei antes que o seu salto, ele é um movimento que vai acontecer de forma extremamente rápida, então você não tem tempo para desenvolver força. E se você conseguir deixar esse movimento mais lento, tá? Como assim? Imagine que você vai
fazer um salto, mas que você, durante o tempo de contração muscular, tem mais tempo para gerar força. É possível fazer isso de uma forma muito simples, utilizando carga adicional. Então aí que entra o método de esforço dinâmico. Ao você treinar saltos, principalmente sem contramovimento, ou saltos que comecem sentados, saltos que comecem de joelho, você vai fazer com que o movimento fique mais devagar e você consiga gerar mais força. E aí na hora que você tiver a oportunidade de voltar a treinar sem esse peso adicional, você vai simplesmente voar, porque seu corpo vai estar ativando muito mais fibra muscular. A fibra está gerando mais tensão. A fibra está gerando mais tensão com o método de esforço máximo. Aqui você está ativando mais fibra e mais rápido. Então, qualquer coisa que você considere, como por exemplo, um salto segurando halteres, um salto segurando anilhas, salto com o veste de peso, salto com resistência elástica principalmente, saltos que comecem sentados e muitos outros. A gente também está entrando aqui o agachamento e o levantamento terra utilizando o método de esforço dinâmico, que seria você realizar o exercício mais 25% de tensão elástica, mais entre 20% e 33% de tensão elástica. Se você também não faz ideia do que eu estou falando, vou deixar um vídeo aqui embaixo onde eu falo só sobre o método de esforço dinâmico aplicado no levantamento, no agachamento e outros exercícios. E por último, é o mais simples, vai estar relacionado ao que eu falei lá atrás de ficar mais forte, que é você ter mais fibra muscular para poder ativar. E como é que a gente faz isso? Através do treinamento de hipertrofia clássico. Então você está hipertrofiando quadríceps, posterior de coxa, com um pouco menos de prioridade nesse caso, mas glúteo também, muito importante, abdômen e panturrilha, considerando gastrocnêmios e sólios, e o tibial anterior, são grupos musculares que vão, se você desenvolver, eles vão estar ajudando, desde que você treine o resto todo para que haja transferência. Porque a gente sabe que o bodybuilder não é um atleta que pula mais alto, tá? Existe um ótimo aí também. E considerando que você esteja treinando de forma natural, você nunca vai precisar de preocupar em ficar grande demais, porque o seu próprio corpo limita isso. Não é possível você naturalmente ficar grande demais. Geralmente, quem fica grande demais são atletas melhorados, e aí o que está controlando o corpo deles não são as leis da natureza, são as alterações que ele fez. Então não estou falando para esse público, estou falando para quem treina natural. Não se preocupe em ficar grande demais, porque nem se você tentar você vai conseguir. Fortaleça esses grupos musculares, cresça-os, e se você não sabe a diferença, novamente, recomendo você dar uma olhada aqui no canal, porque tem muito mais material sobre esse assunto. Faça tudo isso, aumente quanto a fibra está ativando, faça as fibras ativarem mais rápido, que é impossível você não saltar mais alto e mais longe. Sobre recomendações generalizadas, eu já falei a questão 2 vezes o peso do seu agachamento, eu falei para você fazer método de esforço máximo, falei para você fazer método de esforço dinâmico, que pode ser tanto no agachamento quanto num salto, mas quanto você vai fazer? O agachamento tem as recomendações exatamente, 12 séries de 2 com 75% e 85%. E do salto, a gente vai ficar falando para iniciantes 40 saltos por semana. E quanto mais avançado, mais próximo esse número vai chegar de 80 saltos por semana. Então se da primeira vez você fez 20 saltos 2 vezes por semana, quanto mais experiente você ficar, mais alto você conseguir saltar, você vai precisar de mais trabalho. Então a gente está falando de alguma coisa como 40 saltos por sessão 2 vezes por semana. Isso pode ser realizado logo após o seu treinamento dinâmico de agachamento, o que seria o mais ideal, o mais maximizado, e no outro dia você faria o método de esforço máximo e também após dele, ou até como aquecimento você poderia estar utilizando os saltos também. O treinamento de saltos ele não só é interessante para atletas de campo, atletas de outros tipos de esporte que utilizam o peso corporal, mas também para levantadores de peso olímpico e até para powerlifter, se ele souber utilizando. Cada um vai ter a sua especificidade. Quando você são atletas que treinam apenas com o peso do corpo, esse tipo de salto que vai utilizar de carga adicional não pode ter uma carga tão grande assim. A gente não pode estar falando de 25%, a gente não pode estar falando de 30%, 40% do peso corporal. Mas para atletas que têm esportes que usam carga adicional, esportes de força, como o LPO e o powerlift, a gente tem que estar falando de quase 50% do peso corporal como carga adicional nesse treinamento explosivo, porque aí cada esporte treina de forma mais específica para a sua prática. Mas os métodos de treinamento são os mesmos, tá? Por quê? Porque esses métodos obedecem os princípios das adaptações. Então, a adaptação máxima, a adaptação explosiva, a adaptação de tecido, tudo isso não tem debate, isso é princípio. É uma frase que eu gosto muito que fala que métodos são muitos, princípios são poucos. Então, considere isso na hora de você estar pensando no seu treinamento. Segundo o Luiz Simmons, tem 2 formas de treinar, a certa e a errada. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Espero que você tenha entendido alguma coisa e consiga aplicar essas dicas no seu treinamento. Aprofunde nos seus estudos usando a literatura científica. Tem muito livro sobre isso. Infelizmente a maioria está em inglês, mas também tem literatura em português também. E também, se for do seu interesse, dá uma olhada aqui no canal, que eu tenho muitos vídeos sobre o assunto. Já mencionei alguns aqui ao longo da gravação deste, mas tem outros também. Basta você dar uma olhada aqui no canal, são mais de 700 vídeos sobre treinamento. Infelizmente, no momento, eu estou impossibilitado de realizar esse tipo de treinamento. Eu vou estar utilizando imagens externas, créditos de direitos autorais aos seus donos. Aqui foi apenas uma utilização de fair use. Se você assistiu até aqui,
Muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.